Adão foi o primeiro homem criado e dele se originou toda a humanidade. O próprio Deus o criou pessoalmente à sua imagem e semelhança. Ele foi colocado por Deus no jardim do Éden e ficou livre para lavrar, guardar e comer dos frutos e grãos da terra. Ele recebeu a autoridade de Deus para dominar o lugar. A única restrição, no entanto, estava relacionada à árvore do conhecimento. Deus também colocou a mulher ao seu lado como sua auxiliadora. Adão e Eva receberam a ordem divina para que multiplicassem e dominassem sobre todas as criaturas vivas da terra. Esse primeiro casal, porém, foi tentado por Satanás e não resistiu. Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Esse triste evento é conhecido como a queda da raça humana, pois marcou o início do pecado na humanidade. Após esse acontecimento, Deus puniu o homem e a mulher, mas permitiu que eles continuassem a viver durante um tempo. Porém, a partir daquele momento, a morte passou a ser uma realidade na história da humanidade. O Senhor também forneceu as primeiras vestes para Adão e Eva e os expulsou do jardim. Ali toda a criação foi afetada pelo pecado. Adão teve vários filhos, sendo os mais importantes Caim, Abel e Sete. Segundo a Bíblia, ele viveu 930 anos. Fora do livro de Gênesis, existem pouquíssimas referências a Adão no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento ele é citado várias vezes de forma direta ou indireta. Algumas pessoas, principalmente desde o Iluminismo, defendem que Adão é meramente uma figura poética. Elas acreditam que Adão foi utilizado de forma alegórica para descrever a criação da raça humana. Portanto, essas pessoas entendem Adão sempre como um personagem poético e figurado, e nunca como um personagem histórico e literal. Mas não existem bases bíblicas para esse tipo de interpretação. Na verdade, se interpretarmos Adão dessa maneira, isto é, como um mito, muitas contradições bíblicas são causadas. Por fim, toda a verdade das Escrituras acaba sendo comprometida. Geralmente quem tenta fazer uso desse argumento são pessoas que querem combinar o criacionismo bíblico com a teoria da evolução. Mas biblicamente Adão é mencionado tanto como um representante da raça humana, como uma figura histórica. Em cada passagem do Novo Testamento onde Adão é citado, é inegável sua historicidade. Além disso, o Novo Testamento faz um paralelo muito claro entre Adão e Jesus. Então, se alguém interpretar Adão como um mito, consequentemente terá que interpretar Jesus também como um mito. E claro que isso é um erro muito grave. Em sua carta aos Romanos, o apóstolo Paulo faz uma análise profunda onde ele contrasta as pessoas de Adão e Cristo, considerando as consequências de seus feitos. Em seu texto, o apóstolo fundamenta a doutrina da depravação total da humanidade a partir de Adão. Primeiro ele começa falando sobre o extraordinário amor de Deus que, através da morte de seu filho, reconciliou consigo os pecadores. Então ele esclarece que esse estado de pecado da humanidade foi decorrência da desobediência do nosso primeiro representante. Por isso ele diz que, por um homem, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Mas a boa notícia é a de que se pela ofensa de um homem morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como ofensa, por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Depois o apóstolo continua sua exposição, ressaltando a eficácia da obra redentora de Cristo frente à desobediência de Adão. Ele escreve que, assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Para terminar, quando se fala sobre quem foi Adão, é importante ressaltar que ele foi uma figura histórica e não um mito. Ele foi dotado de grande capacidade intelectual e moral. Todavia, ele não resistiu à tentação maligna e pecou contra Deus. Por conta disso, todos morrem em Adão. Porém, em Cristo, o segundo Adão, temos as boas novas da redenção.